Guerra declarada, o clã com faca até os dentes. Tsilte ganhou um par de chifres e Neytiri namorando Jake que sai na mão com o guerreiro. Se liga na loucura desse novo capítulo. Ô louco, essa história tá animal, cara. E a capa dessa edição tem Neytiri defendendo o corpo de Jake caído no chão, de alguma ameaça não visível. Mas pra quem tá com o filme fresco na memória, vai se lembrar bem desse momento. E falando nisso, vocês também vão perceber que, diferente das outras edições, essa tem muito mais filme, tipo partes do filme, sabe? Do que complemento da história, embora tenha uns momentos bem bacana. E outra coisa legal, diferente das capas anteriores, essa tem uma arte bem mais realista. Capa muito top, cara, eu curti a ideia. Lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar a obra original. Não esquece de compartilhar e deixar aquele like para dar aquela fortalecida legal aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos e bora lá! Pra quem tá antenado aí na história, o capítulo anterior finalizou bem tenso, com Tsilter perdendo o controle e partindo pra cima de Jake. E a história já parte desse ponto, mantendo aquela tensão. Jake até consegue se esquivar do golpe, e ele se arma com essa espécie de faca Matikaiwa, mas larga ela no chão tentando ali resolver na base do diálogo. Mas cara, Tsilter tá possesso, cara, ele quer esfregar a cara do Jake no asfalto, e aí continua seus ataques. Mas o Jake fica sem escolhas e se defende, né? Desferindo alguns golpes nele, que acaba caindo no chão machucado. E cara, de verdade, é muita maldade, cara. Meu, ele já tinha passado por uns perrengues danados, ainda toma uma surra agora. Ah, enfim, né? O clã acaba cedendo espaço pro Jake falar, já que agora ele era parte do povo e tinha o direito. Mas aí a doutora Grace apaga. Cara, quem tá ligado aí já sabe que esse é o momento que o coronel invade a base e interrompe a conexão com o Avatar. Inclusive a do Jake, que apaga também. E ele caído no chão, Tsilter aproveita o momento já pulando em cima do cara, meu, se preparando para cortar sua garganta. Mas Neytiri, pô, sempre alerta. Salta nas costas dele e joga o caçador longe, cara. E, meu, sério, hein? Nesse momento, mas rola um olhar de indignação do guerreiro que, cara, você chega a sentir pena, meu. Cara, meu, desde o começo da história ele se deu muito mal, todo o contexto, rapaz. E esse olhar que ele dá pra Neytiri é como se ele não conseguisse acreditar em tudo que estava acontecendo com ele, meu. Como? Como que aquele homem que nem pertencia à raça dele, era de outra raça, tinha conseguido bagunçar sua vida daquela forma, cara, daquele jeito. Cara, é comovente esse momento, meu. E após esse choque de realidade, meu, o guerreiro se retira, né, e vai ao encontro dos caçadores, anunciando que se preparem para a guerra. Rola então um corte na história e podemos ver imagens do clã se preparando, né, fazendo armas caseiras para a guerra contra o povo do céu. E nisso, Moat também vai até o encontro do guerreiro, pedir que ele deixe seu orgulho de lado, ou isso levaria à morte dele, igual Xiaoane. E em outro lugar, Maru, uma outra caçadora do grupo de Tsutei, que havia até ajudado, né, no treinamento dos jovens, se aproxima de Saela, dizendo que queria conversar sobre Tsuter. E então ela conta, né, cara, que tinha reparado como a jovem, né, olhava para o guerreiro e tal, explica que agora que a Neytiri não poderia mais assumir o lugar da Moat, ela poderia se oferecer como Motsawiki em treinamento, né, assumindo, né, o lugar da Neytiri. E assim e tal, num futuro próximo, né, ela conseguiria, né, esse romance que ela tanto queria, embora uma pancada de responsabilidade no pacote. Mas, cara, eu vou resumir. A conversa não leva a lugar nenhum, cara. Porque a Saela, ela tá tipo na defensiva com a Maru. Ela chega até a pensar que a Maru tá afim do Tsulte. E a Maru, cara, ela tá em outra pegada, cara. Ela tá passando essa informação, tentando desencorajar a jovem. Porque ela tá preocupada com o futuro Oloectan e Tissawick do clã. Já que ela vai pra guerra e pode nem voltar. E o clima que fica mesmo é de insegurança da jovem, por assim querer lutar, né, pelo amor de Tsuter, mas também entender certas barreiras. Olha, para vocês terem uma ideia de como essa conversa é meio bizarra, ela tipo parece ser meio jogada no meio da história. A Maru chega até a sugerir que caso ela não queira se tornar uma Tsawiki, ela propõe a dividir Tsuter. Dividir, hein? Dividir com a próxima Tsawiki. Ai, caramba, hein, rapaz? Que
coisa, hein? Mas enfim, a conversa não leva a lugar nenhum, né? Até porque chega um outro caçador lá para chamar eles pro conselho, onde a galera vai se reunir para organizar a defesa contra o povo do céu. Meu, e olha só, cara, é impressionante como realmente o Tsilten não tem paz. Ele é ali no conselho de boa, tranquilo, e quem acorda? O Jake. Olha que safadeza, rapaz. Mas vocês já se tocaram que a gente voltou pro filme, né? Aí a galera permite, né, que ele finalize aquelas palavras lá que ele ia dizer, né, quando foi desconectado do Avatar. E aí o Jake tem seu momento, né? Ele acaba anunciando, né? Que era um traidor, embora tivesse se arrependido e tal. E a Neytiri fica pistola, cara. Fica pistola da vida. E Tsilten finalmente, hein? Finalmente, cara. Finalmente Tsilten faz essa cara aí, que não é de feliz. Mas já também já não é mais de revoltado com o mundo. Agora, ele pegando o Jake, em seguida prendendo ao comando do Oloikitan, rapaz, mas isso ele faz com gosto, hein? Meu, e aí ele faz com gosto. Ele tava precisando desse momento. Imagina o tanto de terapia que esse coitado não tá precisando fazer. Cara, eu fiquei muito impressionado como essa edição tem muita parte do filme. Depois da prisão, né, do Jake e da doutora, rola então um corte de Silter reaparece com seu arco na mão, encarando alguma coisa assim à frente. E podemos até mesmo ver, né, lá ao fundo, os prisioneiros num cantinho lá preso, né. O Jake e a doutora chegam até a implorar que eles fujam o quanto antes, né, sabendo do poder de fogo, né, que eles tinham lá na base. Mas Silter mantém a posição, cara, incentivando os guerreiros, levantando a moral do grupo, falando, meu, vamos com tudo, cara, a gente vai pegar esses caras. E é aqui nesse momento que temos o fim de mais um capítulo, com a chegada das naves, cara, até a casa da árvore, que é aquela árvore gigantesca lá que eles moravam. E se você gostou, deixa o like, se inscreva para continuar acompanhando o próximo capítulo, onde teremos um dos momentos mais tristes dessa história, que é o ataque covarde à casa da árvore. Já deixo o spoiler que vai rolar uma morte muito importante no próximo vídeo e vocês vão descobrir como foi a movimentação de Tsilten e do grupo de caçadores durante esse grande confronto. E se você quiser ver mais detalhes dessa história ou desse capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos e tchau!